Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Sejam muito bem-vindos ao canal Despertar do Ser. Vocês novos inscritos, quem está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, porque a gente tem vídeos diários das lições de Um Curso em Milagres. Quem quiser acompanhar os estudos diariamente, acione o sininho das notificações que o YouTube vai te notificar a cada vez que chegar uma lição nova. E a gente não faz pelo Um Curso em Milagres, a gente faz com os volumes da jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick, e a gente está agora no volume 3. E a gente sempre faz inicialmente um momentinho de relaxamento, onde a gente relaxa um pouco, faz uma respiração mais profunda para acalmar a frequência dos pensamentos, se desligar de todos os afazeres e de todos os nossos papéis aqui, para se conectar com o Espírito Santo, se conectar com Jesus. A gente pede que eles entrem na sala de aula e a gente deixa o ego do lado de fora. A gente fecha a porta e entra para dentro da sala de aula só com Jesus e o Espírito Santo. E a gente também pode colocar sempre aquela meta, estabelecer a meta da paz, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. E a gente então, junto com o estabelecimento da meta da paz, a gente coloca a nossa total disponibilidade para aprender o máximo, para absorver o máximo de tudo que Jesus ensina aqui pra gente, para que a gente suba mais alguns degraus dessa escada, desse caminho da jornada de volta para casa. E hoje a lição então é a 98, que começa com a ideia principal que diz: vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. E o professor Ken introduz essa lição dizendo que nos comentários introdutórios à lição 91, lá atrás, ele disse que as 20 lições seguintes, direta ou indiretamente, contrastavam o ser, o nosso ser verdadeiro, com o ser com S minúsculo, né? Com o ego. E as 7 anteriores enfatizaram essa distinção e nos incitaram a escolher o espírito como nossa identidade em vez do corpo. Essas próximas 2 lições agora vão introduzir um tema subsidiário, nossa função especial de perdão. Se bem que a gente tem falado muito que a nossa função aqui é o perdão, né, gente? E que Um Curso em Milagres, se tivesse um outro nome, seria Um Curso de Perdão. Essa é a ponte que nos capacita a mudarmos da nossa identidade como um ser egóico para o ser glorioso de Cristo, esse ser com S maiúsculo. Seguindo na lição que diz: hoje é um dia dedicado a algo especial, Jesus está dizendo aqui. E conforme os estudantes trabalham com Um Curso em Milagres, é importante que eles compreendam que Jesus nem sempre reserva a palavra especial para o ego. Os estudantes algumas vezes evitam a palavra como evitariam uma praga, por causa das suas conotações de escassez, culpa e assassinato. No entanto, existem muitos trechos onde Jesus usa especial em uma forma positiva, como forma de nos dizer que não é o mundo em si que é terrível, mas o seu sistema de pensamento,
o conteúdo, não a forma. Portanto, hoje é especial por causa do seu lugar no currículo, que vai nos ajudar a desfazer nossa crença no especialismo e nos lembrar de quem nós somos como o Filho de Deus. E quem já está mais familiarizado, gente, com o Curso em Milagres, que já fez o livro de exercícios uma vez e agora está aqui fazendo o livro de exercícios através desse material do professor Ken. Como é que é esse material do professor Ken, né? Para início de conversa, para quem não conhece. Esse material do professor Ken, ele é uma lição comentada. Então, o professor Ken coloca um parágrafo da lição e comenta. Coloca outro parágrafo da lição e comenta. E assim é. Então, às vezes, como fica esse sanduíche, às vezes eu acabo voltando no parágrafo anterior da lição para juntar com a próxima, porque às vezes a gente já esqueceu o que estava lá em cima. E quem já está mais familiarizado já sabe, eu não precisaria ficar dizendo, né? Essa aqui é a lição, essa aqui é o comentário do professor Ken, né? Mas às vezes eu também faço isso. Mas é importante que vocês acompanhem essas aulas com a jornada do professor Ken, que fica bem melhor para acompanhar, né? E eu peço para vocês entrarem em contato pelo direct do Instagram, despertardoser.100. Eu sei que eu tô dando, no meio da lição, tô dando aqui recado, mas é que me vem assim no meio que eu tenho que falar, e daí eu falo. Não tem nada planejado, tem que ir fazendo conforme eu vou ouvindo orientação de fazer. Ou entre em contato diretamente nesse WhatsApp que eu deixo para quem quer fazer agendamento de psicoterapia, já entra direto naquele link ali e me pede os volumes da jornada para vocês acompanharem as aulas, que daí eu mando pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Então, voltando aqui, e agora é a lição, mas vocês vão ver a dinâmica do diálogo quando é o professor Ken que está falando e quando é Jesus que está falando, tá bom? Então Jesus diz: tomaremos um só partido hoje. Estamos do lado da verdade e soltamos as ilusões. Isso é difícil, porque nossa escolha pela verdade, tá vendo que é o professor Ken que está falando aqui, né? Isso é difícil porque nossa escolha pela verdade, em vez de pela ilusão, é uma escolha contra o nosso ser, com S minúsculo, o eguinho. Nós, portanto, precisamos de uma ponte para atenuar o nosso medo. Essa ponte é nossa função de perdão, nossa parte no plano de Deus para a salvação. Hoje, vacilaremos entre as duas, mas nos posicionaremos firmemente em favor da nossa única função, né? Que é aceitar a nossa parte no plano de Deus para a salvação. Então, não vacilaremos entre as duas, entre a verdade e a ilusão, mas nos posicionaremos firmemente em favor da verdade, a única verdade. Hoje nos dedicamos à verdade e à salvação, assim como Deus planejou que fosse. Não argumentaremos que é outra coisa. Em outras palavras, não vamos argumentar que a salvação é especialismo, que é o que nós pensamos que ela é, em vez de aceitar o que realmente é. A salvação é desfazer a culpa através do perdão. Jesus, portanto, nos incita a fazermos a única escolha que vai nos tornar felizes. Mais uma vez, desfazer a culpa através do perdão. Não a buscaremos onde não está. Não buscaremos a verdade onde ela não está.
Com contentamento, nós a aceitamos tal como é e assumimos a parte que nos foi designada por Deus. Essa parte não tem nada a ver com comportamento, nem com ser o mensageiro santo de Deus que fala as suas palavras literalmente. A parte designada para nós é o perdão, e isso é na mente. Uma atividade só da mente, uma vez que o sonho não deixa sua fonte. O sonho continua estando na mente. Portanto, a salvação está na mente e não pode ser encontrada onde não está, no mundo ou no corpo. Sim, às vezes a gente acha que ser mensageiro de Deus é a gente sair pregando a palavra de Deus, né? Ou sair aqui fazendo uma aula, como eu estou fazendo aqui, não é isso. Na verdade, a única coisa que vai nos fazer felizes e nos colocar direto no rumo de volta para casa é o desfazer da culpa, pelo perdão. Que felicidade é ter certeza! Para que sejamos felizes, precisamos perceber que o que pensamos que estava certo, estava errado. Como diz lá no capítulo 29, preferes estar certo ou ser feliz? É um caminho de prática, inclusive, a gente soltar isso de querer estar certo. E é só sendo muito vigilante. Ser feliz significa estar realmente certo, identificando-se com a certeza do Espírito Santo, não com a arrogância do ego em acreditar que ele está certo. Hoje deixamos todas as nossas dúvidas de lado e tomamos o nosso partido com certeza de propósito, agradecidos porque a dúvida se foi e a certeza veio. Temos um grandioso propósito a cumprir e tudo o que precisamos para alcançar a meta nos foi dado. Nosso propósito grandioso é perdoar, e tudo o que precisamos para alcançar a meta é a sala de aula de ódio que nós fizemos. O roteiro ancestral do especialismo, que ainda está presente para nós como uma sala de aula de perdão, como um novo professor. A presença de Jesus em nossas mentes garante que quando escolhermos, vamos aprender a lição que sua sala de aula oferece. Por favor, note que Jesus não nos envia lições, nem é o autor do nosso roteiro. Ele é sua correção. E sem ele, perdoar nosso especialismo é impossível. Isso não é algo que possamos fazer por conta própria. Não é nossa função. É por isso que é tão importante prestar atenção cuidadosa ao nosso mundo, pessoal e coletivo, pois essas são nossas salas de aula. Lembre-se, prestar atenção significa reconhecer que o mundo é um lugar miserável e doloroso, uma vez que ele não é o nosso lar. E a felicidade é encontrada apenas quando estamos em casa com Deus, quando a gente desloca de volta a nossa consciência para o céu. Não estar com Ele, não estar com Deus, por definição, significa que nós não felizes. Reconhecer nossa infelicidade nos impele a implorar ajuda. Tem que existir outro caminho e outro professor dentro de nossas mentes que possa utilizar essa sala de aula não para punir ou aprisionar, mas para liberar. E a gente está sempre aprisionando tanto a gente mesmo quanto o irmão. Com culpa, com julgamento, fazendo o outro se sentir culpado, a gente mesmo fazendo coisas que depois a gente sabe que vai se sentir culpado, mas a gente faz igual. Então
tem, gente, o nosso treino é o perdão. Nenhum único equívoco obstrui o nosso caminho. Isso porque fomos absolvidos de erros. Todos os nossos pecados foram lavados e sumiram por compreendermos que eram apenas equívocos. No entanto, não podemos perceber que nossos pecados eram equívocos até que primeiro reconheçamos que os chamamos de pecados. O que foi estabelecido por nossa culpa. Só entendendo que a culpa se segue ao uso de tudo e todos como substitutos para o amor de Deus, nos sentiremos motivados a pedir ajuda para vermos nosso pecado como meramente um produto final de um pensamento equivocado, que nós podemos mudar com a ajuda de Jesus. Jesus agora se volta para a nossa inocência, o estado oposto do pecado. Ele se refere àqueles que escolheram um instante santo como sua realidade dentro do sonho, e então estão no mundo real. A gente primeiro precisa escolher pelo instante santo aqui. Aqueles que são sem culpa não têm medo, pois estão seguros e reconhecem sua segurança. A razão pela qual os culpados têm medo é que a culpa exige punição. E, portanto, sempre vamos temer a punição que acreditamos estar prestes a aparecer. Olha só o jeito que a gente pensa, né? Como é que é? Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Ou como pode piorar, né? A gente está sempre esperando qual vai ser o próximo baque que a gente vai sofrer, né? Isso aí é o sistema de culpa. A culpa lá inconsciente que está sempre esperando que algo vai acontecer. Uma punição. No entanto, se não existe culpa, não pode haver projeção, o que significa que não vamos mais acreditar que o pecador está do lado de fora, pronto a nos atacar. Portanto, não há medo e estamos livres para reconhecer nossa segurança. Não apelam para a mágica, né? Aqueles que são sem culpa e não têm medo, não apelam para a mágica, nem inventam escapatórias de ameaças imaginárias sem realidade. Eles descansam na quieta certeza de que farão o que lhes for dado a fazer. Não duvidam da sua própria capacidade porque sabem que a sua função será cumprida completamente no tempo e no lugar perfeitos. Eles tomaram o partido que tomaremos hoje. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação, para que possamos compartilhar da sua certeza e assim aumentá-las, aceitando-a nós mesmos. Aqueles que são sem culpa aceitaram a expiação para si mesmos e não têm necessidade de buscar substituto para o amor de Deus, pois eles percebem que eles são esse amor. Nós somos esse amor. Jesus usa a mágica aqui para denotar nossos substitutos especiais. A certeza quieta da falta de culpa abraça os pensamentos amorosos na mente da filiação, cuja força está sempre presente em nossas mentes, não importando o símbolo com o qual escolhemos identificá-la. Esperando nossa decisão de abraçá-la. A decisão de aceitar essa presença amorosa e seus frutos de perdão vem apenas quando liberamos nosso investimento em estarmos certos e sermos especiais. Eles estarão conosco, todos aqueles que tomaram o partido que estamos tomando hoje, que aceitaram, a sua parte no plano de Deus para a salvação. E alegremente nos oferecem tudo o que aprenderam e todos os ganhos que realizaram.
aqueles que ainda estão incertos também se juntarão a nós e, tomando emprestada nossa certeza, a tornarão ainda mais forte. Enquanto isso, aqueles que ainda não nasceram ouvirão o chamado que ouvimos e responderão quando vierem para fazer a sua escolha outra vez. Gente, que coisa maravilhosa! Hoje, nós não escolhemos só por nós mesmos. Vocês entenderam o que eu acabei de ler aqui? Nós já estamos aqui, fazendo a nossa escolha outra vez. Então, às vezes, eu sinto que eu tô regredindo, eu sinto que eu não tô avançando. Querendo ou não, a gente acaba ouvindo, né, que tá aí. Às vezes tu tá, que adianta estudar um curso em milagres se tu continua assim ou assado? E isso faz com que a gente caia em tentação de abraçar a culpa de novo, mas não tem volta, gente. Não tem volta. A cada momento que a gente se lembra de Deus, praticando um curso em milagres, praticando as lições, estudando suas lições, cada vez que a gente está transtornado e a gente traz a lição do dia para nossa experiência, a cada vez que a gente está assistindo essa aula aqui, não tem volta. A gente já está vivendo a vida de escolher outra vez. A gente já está escolhendo outra vez. Isso é maravilhoso. E aqueles que ainda não nasceram ouvirão o chamado que nós ouvimos. E eles responderão quando vierem fazer a sua escolha outra vez. Aqueles que não nasceram, que vão nascer, vão escolher outra vez, porque a gente está escolhendo outra vez. Então, assim, o meu desejo é que esse canal chegue em mais e mais e mais e mais irmãos. Que todos os canais de quem está falando de um curso em milagres cheguem mais e mais e mais e mais famílias e mais irmãos. Para que a gente fique cada vez mais perto de casa. Nós não escolhemos só por nós mesmos. Isso reflete o tema importante da unidade da filiação, encontrada não apenas no céu como Cristo, mas num mundo fragmentado de bilhões e bilhões de partes separadas também. Essa ideia crucial nunca pode ser compreendida do nosso ponto de vista da individualidade, separação e diferenças. Dessa perspectiva, eu estar salvo não significa que você está salvo. Ou se você estiver condenado, eu também estarei. A verdade, no entanto, é que, como um filho, somos salvos e condenados juntos. Portanto, o que eu vejo em você só pode ser o que vejo em mim mesmo. Se eu buscar crucificá-lo para escapar da minha culpa, sou crucificado também. Só posso crucificar a mim mesmo, nos diz uma lição posterior. Por outro lado, se eu vir você como absolvido do pecado, porque você não é responsável pela perda da minha paz, estarei absolvendo a mim mesmo também. Mantenha em mente que essa unicidade transcende as limitações aparentes de tempo e espaço. Portanto, essa unicidade se estende através de tudo o que consideramos ser a história do cosmos. Uma história que cobre muitos bilhões de anos e um número quase infinito de quilômetros. Esse parágrafo, incidentalmente, é uma das muitas passagens num Curso em Milagres que sugere fortemente a reencarnação.
Jesus especificamente se volta para esse mundo no manual, para esse assunto, no manual de professores, onde ele afirma que a crença nisso é irrelevante para o aprendizado do seu currículo de perdão. Então ele diz que acreditar em reencarnação é irrelevante para o aprendizado do curso de perdão. No entanto, é certo que o caminho para a salvação pode ser achado por aqueles que acreditam na reencarnação e por aqueles que não acreditam. Por conseguinte, essa ideia não pode ser considerada essencial para o currículo. Para os nossos propósitos, não seria útil tomar qualquer posição definida em relação à reencarnação. Não tem propósito a gente tomar posição, defender ou condenar. A declaração de Jesus faz sentido perfeito quando se considerar que uma única vida ou muitas delas no corpo não fazem diferença. Uma ilusão continua sendo uma ilusão. Não há vida fora do céu. A salvação pode ser aceita na única parte do tempo que reflete a realidade. O instante santo que acontece aqui, agora, nessa vida, não na próxima vida de sonho. Não precisa a gente tomar partido. Apesar de a gente já ter visto que, assim como essa vida de sonho, tiveram outras nesse tempo de bilhões de anos que a gente entende aqui, né, como a nossa história, desde o Big Bang. Foram muitas reencarnações, mas é tudo vida de sonho, tanto quanto essa. Ilusão continua sendo uma ilusão. Não há vida fora do céu. Será que não vale 5 minutos? Olha, Jesus aqui. Cara ali. Pega nós. Será que não vale 5 minutos de cada hora do teu tempo ser capaz de aceitar a felicidade que Deus te deu? Será que não vale 5 minutos de cada hora reconhecer a tua função especial aqui? É agora. 5 minutos não é apenas um pequeno pedido para se ganhar uma recompensa tão grande que não tem medida? Tu já fizeste pelo menos 1000 barganhas nas quais saíste perdendo. É isso que Jesus nos pede em quase todas as páginas de Um Curso em Milagres. Estou pedindo para você desistir de tão pouco e em troca estou oferecendo tanto. Por que você não faz isso? Não é porque nós somos estúpidos, insanos talvez, mas não estúpidos. Nós percebemos que se dermos a Jesus 5 minutos de cada hora, da próxima vez ele vai querer 10 e depois 15. E antes que você se dê conta, ele vai requerer 1 hora inteira de 60 minutos. Nós então protestamos. E eu? E minhas necessidades pessoais e o meu ser e os meus papéis? E o meu banho na banheira de espumas? Eu não conto para nada? E Jesus gentilmente sacode a cabeça e diz: não, você não conta, porque sua individualidade é uma ilusão. Então, assim, como é maravilhoso essa jornada do professor Ken. O professor Ken, ele tem tanta experiência, ele tinha tanta experiência com o Curso em Milagres, de estudo e de prática, que ele já conseguia ver tudo que estava subentendido no texto, nas lições. Então, dentro da jornada, ele traz, ele emerge, ele deixa claro o que estava subentendido num Curso em Milagres, que sozinhos, sendo iniciantes, a gente ainda não percebe. Então, nós já temos mais 1 milhão de
Mais 1 milhão de anos aqui, colapsando o tempo e diminuindo o nosso tempo que precisaria de retorno para casa com essa ajuda do professor Ken aqui, com toda certeza. Então ele tira o que está subentendido, né? Dizendo que Jesus diz gentilmente para nós que não, eu não conto, você não conta, porque a sua individualidade é uma ilusão. Ele não quer que desistamos dela. No entanto, ele realmente nos pede para olharmos para o fato de que a razão pela qual nutrimos tanto nossa identidade individual é para não darmos a ele nem 5 minutos de cada hora. Isso não está destinado a induzir culpa, com certeza, mas um simples reconhecimento do nosso medo do amor e da verdade, mantendo-nos no especialismo em vez disso. Aprender sobre esse medo é uma informação útil, conforme tentamos cumprir nossa função especial. Incidentalmente, esse termo reflete a seção importante, a função especial, que descreve nossa função não em termos de forma ou comportamento, mas a mudança da mente trazida pela nossa decisão de perdoar. Então, 2 coisas aqui que quero deixar. Mais uma vez, um curso em milagres é um curso da mente, não é um curso do comportamento. E as pessoas ainda confundem muito isso. Como que tu faz um curso em milagres, mas tu continua ainda sendo uma pessoa que bate boca, que discute, que grita, que fala alto, que não sei o quê? Falando de mim, a minha filha reclama, gente, que me olha nos vídeos e não me reconhece. Que como é que aqui nos vídeos eu sou tão calma, não sei o quê. Eu sou calma, só que eu tenho meus momentos que eu me irrito, que eu fico braba, que eu falo alto, que eu sou gritona mesmo, eu tenho o timbre de voz alto, né? E assim, então ela não entende, claro, ela também não é estudante de um curso em milagres, né? Mas ela não entende isso. E para as pessoas, para muitos estudantes, isso aí também é uma coisa que, aquela confusão de níveis, né? Ah, nem parece que estuda um curso em milagres. O curso em milagres é um curso da mente. Não é um curso de comportamento. E como a gente quer trazer tudo para o comportamento, a gente embola tudo as coisas. Então, eu também. Como que se eu estou fazendo um curso em milagres, estou aqui disponível para estudar todos os dias, fazendo os exercícios do professor Ken, então parece que eu estou regredindo, porque às vezes parece que eu estou pior, que o meu ego está mais agressivo, sabe? E aí, o que o ego tá querendo com isso? É justamente me colocar na culpa. Então, o curso Milagres não tá adiantando nada. A gente cai nisso, gente. E não é por aí. Não é por aí porque a gente tá estudando aqui que não é por aí. Minha professora no meu grupo de estudos fala. A Maria Amélia do Grupo Mera fala. Então, água mole em pedra dura. Um curso em milagres é um curso da mente, não do comportamento. É claro, óbvio, que conforme a gente vai curando a nossa mente, provavelmente a gente vai ouvir mais a voz do Espírito Santo e ser mais amoroso e julgar menos, tanto o outro quanto a gente mesmo, que é a nossa função de perdão. Mas não quer dizer que tu não tá avançando ou que tu é uma fraude, porque no comportamento nem parece que tu é um estudante de um curso em milagres. Não é por aí. Não se enganem e não se julguem. Certo? Voltando. Voltando. A ideia de 1000 barganhas nas quais saíste perdendo, que é o que Jesus tinha falado lá em cima, é expressa através de todo um curso em milagres em discussões sobre os relacionamentos especiais. Jesus nos diz:
olhe honestamente para as barganhas perdidas que você fez. O tempo todo, seu especialismo falhou com você. Apesar da sua certeza de que dessa vez seria diferente. Isso não lhe diz que você deveria renunciar agora ao cargo de seu próprio professor? É uma pergunta, tá, gente? Isso não lhe diz que você deveria renunciar agora ao cargo de seu próprio professor? E deixar-me ensiná-lo em vez disso? Como se Jesus estivesse dizendo isso, né? Mas é uma interpretação do Ken também. Do que está subentendido no texto. Se nós olhássemos honestamente para os equívocos terríveis que cometemos em nossas vidas, iríamos descobrir esse pensamento. Eu posso fazer uma barganha com Deus e vencer. Eu posso fazer uma barganha com essa pessoa e vencer. Jesus gentilmente nos lembra de que isso não é verdade. Se um vence e outro perde, a essência de qualquer barganha, ambos perdem. A unicidade da filiação nunca pode ser comprometida. O parágrafo anterior era Jesus falando, né? Será que não vale 5 minutos de cada hora do seu tempo se é capaz de aceitar a felicidade que Deus te deu, a sua função especial aqui e ganhar essa recompensa tão grande que não tem medida? E falando, a gente já fez pelo menos 1000 barganhas nas quais saíste perdendo. Aqui está uma oferta que te garante a plena liberação de todo tipo de dor e a alegria que o mundo não contém. O problema é que todos nós respondemos: quem eu seria sem a minha dor? Sem as alegrias do especialismo que estão direcionadas a um objeto, substância ou pessoa? Bom, eu não tô podendo comprar vinho e nem morrer. Vocês aí, o que é? Qual é a barganha de vocês? O que é o objeto, substância ou pessoa que vocês acham que não vivem sem? Qual é a tua dor que tu acha que tu não vive sem? Que se tu resolver ela, tu vai ter que acabar achando outra. Já pensou nisso? Onde eu estaria se não tivesse meus problemas diários, sejam quais forem suas formas? Imagina não ter problema. Que pessoa mais que não tem o que fazer. Ai, não é? Que inútil. Não tem problema para resolver. O problema é que nós alegremente nos agarramos a essas formas. Porque, como Jesus nos diz no texto, não conhecemos a diferença entre a dor e a alegria. Nós pensamos que o mundo nos dá alegria, mas de fato ele nos oferece dor. E o que realmente nos dá alegria, aceitar a expiação, o ego nos diz que é doloroso. Podes trocar um pouco do teu tempo pela paz da tua mente e certeza de propósito com a promessa de sucesso completo. E uma vez que o tempo não tem significado, não se está pedindo nada em troca de tudo. Eis uma barganha que não podes perder. E o que ganhas é de fato sem limites. Estudantes podem acreditar que essas são palavras de Jesus. No entanto, existe uma parte deles que não acredita nele. Portanto, permita-se experienciar Jesus lhe dizendo isso e ouça enquanto você diz. É importante que você se permita ouvir suas palavras. Eu não acredito em você. Como se a gente estivesse dizendo, eu não acredito em você, Jesus. E o professor Ken está avaliando isso porque aquele parágrafo ali de cima é da lição. Foi ditada a Ellen por Jesus. Vou falar de novo.
Podes trocar um pouco do teu tempo pela paz da tua mente e certeza de propósito com a promessa de sucesso completo. E uma vez que o tempo não tem significado, não se está pedindo nada em troca de tudo. Eis uma barganha que não podes perder, e o que ganhas é de fato sem limites. Mas é aquela parte do ego diz tudo isso. Não acredito em você, Jesus, porque eu não quero liberar meu especialismo. Mas a gente sabe que tem outra parte de nós que quer segurar a mão de Jesus, que é essa parte nossa que está aqui nesse momento, estudando aqui. Então, essa outra parte da nossa mente acredita em Jesus e acredita que vai estar melhor segurando a mão de Jesus e aceitando o que Jesus diz. Embora os estudantes digam essas palavras a Jesus, eles geralmente estão inconscientes de tê-las dito. A gente não tem consciência de que está com medo de segurar a mão de Jesus e soltar nossa individualidade, nosso especialismo. Então a gente está inconsciente tanto de dizer quanto de pensar, né? No entanto, se você se ouvir dizendo essas palavras e entender o medo que as provocou, não haverá culpa que floresce quando está escondida. A culpa impede a consciência através da repressão e então protege a si mesma através da projeção, que é quando você inflige sofrimento a outra pessoa ou a si mesmo. Conforme você lê essas palavras, por exemplo, podes trocar um pouco do teu tempo pela paz da tua mente e certeza de propósito com a promessa de sucesso completo. Ouça sua pequena voz dizer a Jesus: tudo bem, eu não confio em suas promessas de que você vai me fazer feliz sem o meu especialismo. Esse pensamento de resistência é a fonte final de toda dor. E ontem eu estava até contando para minha professora na aula de estudos, no grupo de estudos, que eu estava assim ontem com uma preguiça de ir para aula. Eu estava muito sem vontade de ir para aula, sabe? E aí eu entreguei para Jesus, falei: ai, Jesus, eu não quero ir para aula por obrigação, porque acho que tem que ir, porque tem que ir. Mas também vou me sentir culpada se não for. Então, Jesus, né? Eu sei que é porque eu tô com medo, então desfaz isso para mim, corrige a minha mente, corrige isso, enfim, entreguei para Jesus, né? E aí na hora da aula, eu tava lá toda empolgada para ir para aula, toda cheia de boa vontade. Então é isso. Se eu fosse para aula do jeito que eu tava, eu ia ir por culpa, por obrigação. Eu não ia com a mente aberta, mas eu entreguei para Jesus, porque eu reconheci que cada vez que a gente não quer fazer uma lição, cada vez que a gente não quer estudar o livro, texto, é um medo da gente soltar o especialismo, a individualidade e voltar para casa. Novamente, você precisa com toda a honestidade liberar-se o suficiente para dizer a Jesus: eu não acredito em você. Eu não acredito, mas eu quero. Se você puder falar isso, não haverá culpa. E o dia no qual vai realmente aceitar suas palavras virá muito mais rapidamente, conforme você alegremente saúda essa passagem do texto, do capítulo 26. Aqui, o Filho de Deus não pede muito, mas pouco demais. Ele sacrificaria a sua própria identidade com todas as coisas para achar um pequeno tesouro só seu. E isso ele não pode fazer sem sentir isolamento, perda e solidão. Esse é o tesouro que ele buscou achar. E só poderia temê-lo.
É o medo um tesouro? É possível que a incerteza seja o que queres? Ou isso é um equívoco a respeito da tua vontade e do que realmente és? Então, a cada hora hoje, dá a Deus, dá ao Espírito Santo, dá a Jesus a tua diminuta dádiva de apenas 5 minutos. Isso é tudo que Jesus pede. Ele não está pedindo uma hora inteira. Na verdade, se tudo que você desse a Ele fosse 3 minutos, seria suficiente. Tente estar ciente da resistência a pensar nele a cada hora. E não compre um relógio de pulso com alarme para lembrá-lo. Tais boas intenções perdem de vista o ponto central. Jesus quer que você queira pensar nele. E que perdoe a si mesmo por não fazê-lo. Se você tiver um relógio desses, por exemplo, estará meramente trocando a forma pelo conteúdo e nunca irá aprender a lição do perdão. A ideia não é que você passe 5 minutos de cada hora pensando em Deus, como se esses pensamentos tivessem algum valor mágico ou salvador. Em vez disso, a ideia é que você aprenda a perdoar a si mesmo por não querer pensar nele. Lembre-se da nossa discussão sobre essa ideia na lição 95. E vamos voltar lá no 95. Ele fala bastante. Lembra na 95? A gente fala um tempão sobre a resistência em fazer o livro de exercícios, né? De fazer ler o livro, principalmente fazer os exercícios, né? A gente falou quase a lição toda e foram 2 partes. Ele dará as palavras que usares ao praticar a ideia de hoje a profunda convicção e a certeza que te faltam. As suas palavras, as palavras do Espírito Santo, se unirão às tuas e farão de cada repetição da ideia de hoje uma oferenda total, feita com uma fé tão perfeita e segura quanto a sua em ti. A sua confiança em ti trará luz a todas as palavras que disseres e irás além do seu som até que o que elas realmente significam. Praticas com o Espírito Santo hoje ao dizeres: vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Nós vemos Jesus mais uma vez nos pedindo nossa pequena boa vontade, pois Ele sabe que nos falta a certeza que é a função do Espírito Santo prover. O Espírito Santo que nos provê essa certeza. Então a gente deve pedir a Ele, se a gente sente falta de certeza, né? A boa vontade de nos lembrarmos dos nossos períodos de prática fortalece nossa certeza enfraquecida pelo medo. Além disso, conforme nossa convicção se fortalece e a resolução de perdoar aumenta, nossa parte no plano de Deus, somos cada vez mais capazes de nos movermos além das formas das palavras. Irmos além do seu som para o seu conteúdo, o que elas realmente significam. Portanto, entramos mais profundamente em nossas mentes, onde o ego tem guardado a verdade longe da nossa lembrança. Em cada 5 minutos que passares com o Espírito Santo, com Deus, Ele aceitará tuas palavras e as devolverá a ti, reluzindo com uma fé e uma confiança tão fortes e constantes que iluminarão o mundo com esperança e contentamento. Não percas uma única chance de ser o feliz destinatário das suas dádivas para que possas dá-las ao mundo hoje. Isso é similar ao que vimos no final da lição 97 de ontem. Quando escolhermos aceitar as palavras de Jesus e liberar nossos egos, receberemos maiores dádivas do que pensamos ser possível. Essas são dádivas que não são só para nós, mas para toda a filiação sem exceção.
por causa dos ricos tesouros que tais dádivas oferecem, somos impelidos por nosso professor a praticarmos tão fielmente quanto pudermos. Dá ao Espírito Santo as palavras dele e ele fará o resto. No texto, Jesus nos diz que nossa responsabilidade é escolher o milagre e não ficarmos preocupados com quaisquer dos seus efeitos. Para rever essa passagem importante, não te preocupes, capítulo 16, não te preocupes com a extensão da santidade, pois não compreendes a natureza dos milagres, nem és tu quem os faz. É a sua extensão, muito além dos limites que percebes, que demonstra que tu não os fazes. Por que deverias te preocupar com a forma pela qual o milagre se estende a toda a filiação, quando não compreendes o milagre em si mesmo? Nossa responsabilidade é liberar as barreiras ao perdão, não estendê-lo. Se nós acreditarmos que nossa função é estender o perdão, vamos permitir que o ego entre no caminho novamente e nos leve a acreditar que é nossa função perdoar outra pessoa e pregar esse evangelho santo ao mundo. Tão logo dissermos que essa é nossa função no sentido do comportamento ou da forma, estaremos adotando o ponto de vista do ego. A função da mente certa na mente dividida é liberar o ego, e isso é tudo. Identificando-nos com o amor de Jesus em nossas mentes, teremos cumprido com a nossa responsabilidade. Isso permite que seu amor se estenda através de toda a filiação, porque esse amor já está na filiação. De fato, esse amor é a filiação. Portanto, tudo o que precisamos fazer é liberar o problema da nossa crença em que estamos separados do amor. Essa é a simplicidade da salvação. Ele te tornará capaz, o Espírito Santo te tornará capaz de compreender a tua função especial. Ele abrirá o caminho para a felicidade, e a paz e a confiança serão as suas dádivas, a sua resposta às tuas palavras. Ele responderá que o que dizes é verdade com toda a sua fé, alegria e certeza. Jesus está continuamente nos lembrando dos efeitos felizes de termos escolhido o Espírito Santo como nosso professor. Nossa pequena boa vontade, expressando a decisão de sermos felizes ao invés de estarmos certos, assegura que seremos realmente felizes. As palavras de aceitação da nossa parte no plano de Deus para a salvação, não importando o quanto possam ser ambivalentes, é tudo o que é necessário para que nosso professor reforce nosso desejo pela felicidade e a paz e as torne nossas. Dessa forma, chegamos a entender a importância para nós da nossa função especial. Então, terás a convicção daquele que sabe qual é a tua função, tanto na terra quanto no céu. Ele estará contigo a cada período de prática que compartilhares com ele, dando-te a intemporalidade e a paz em troca de cada instante que lhe ofereceres. Na próxima lição, vamos ver mais especificamente a função do Espírito Santo como uma ponte. Nessa passagem, o Espírito Santo é descrito como sabendo que nossa função aqui é perdoar e no céu é criar. Isso não deve ser tomado literalmente, mas é para nos lembrar de que enquanto acreditarmos que estamos nesse sonho, nossa função é perdoar, o que é alcançado pedindo ajuda ao Espírito Santo. Então, todas as situações são lições de perdão. Todas as situações, principalmente as que nos deixam transtornados, incomodados, desconfortáveis,
A função é perdoar. Mas o perdão é alcançado quando a gente pede ajuda ao Espírito Santo ou a Jesus. Ao mesmo tempo em que nós pedimos a sua ajuda para perdoar, permitimos a nós mesmos estar em contato com o seu pensamento. Quando a gente pedir a ajuda deles para perdoar, a gente já está pensando neles, a gente está pensando em Deus. E pensando no Espírito Santo, a gente vai estar em contato com Deus, porque ele é a memória de quem a gente é como Cristo. O pensamento que serve como a ponte que nos desperta do sonho, conforme ele nos lembra de que existe uma realidade além do sonho, a realidade do nosso ser. Durante a hora, deixe que teu tempo passe preparando-te com alegria para os próximos 5 minutos que voltarás a passar com ele. Repete a ideia de hoje enquanto esperas que o momento de contentamento venha a ti mais uma vez. Repete-a com frequência e não esqueças que a cada vez que o fazes, deixas a tua mente ser preparada para o feliz momento que virá. Jesus não quer que subestimemos o efeito de até mesmo um período de 5 minutos que damos a ele. Como o dinheiro no banco, ele vai crescer, com cada período construindo uma forte fundação sobre a qual repousam os próximos 5 minutos, e aqueles que se seguem repousando nos que os precederam. Isso é similar à passagem no texto onde Jesus descreve o processo de expiação como uma forte corrente que vai sendo soldada, uma na outra. Nesse caso, a corrente soldada é nossa jornada pessoal, que é fortalecida com cada um dos períodos de prática. E quando a hora passar, e o Espírito Santo estiver aí mais uma vez para passar um pouco de tempo contigo, ser grato e deixa de lado todas as tarefas terrenas, todos os pequenos pensamentos e ideias limitadas e de novo passa um momento feliz com ele. Jesus fala aqui no contexto do livro de exercícios que provê exercícios estruturados que nos ajudam a reservar um pouco de tempo durante o dia, no qual vamos desviar nossa atenção do mundo, nossas tarefas terrenas e pensamentos e ideias limitadas e pensar apenas em Deus. Desnecessário dizer, atenção exclusiva ao mundano reflete a escolha do nosso tomador de decisões de se identificar com a limitada pequenez do ego, em vez de com as ideias felizes e ilimitadas do Espírito Santo. No entanto, esses exercícios vão, um dia, nos levar a passar o dia prestando atenção às tarefas terrenas, enquanto, ao mesmo tempo, nos lembramos de que existe um amor além do sonho. Ele quer dizer que um dia a gente vai passar o dia todo prestando atenção nas tarefas terrenas, mas ao mesmo tempo a gente vai estar lembrando que existe um amor além do sonho. De tanto a gente praticar, a lembrança já vai estar. Assim somos capazes de manter o contato com esse amor, ao mesmo tempo em que nossos corpos cumprem suas atarefadas atividades. O objetivo final do nosso estudo e prática é que esses ensinamentos e lições se tornem tão integrados que nosso dia expresse o fato de que nós somos a ponte entre a terra e o céu. Essa é a visão, retendo o quieto centro interior, enquanto estamos ativos no mundo diário, que encerra, eu não preciso fazer nada. No entanto, é capítulo 18 essa passagem. No entanto, sempre haverá esse lugar de descanso para o qual podes retornar. E estarás mais ciente
deste centro de quietude no meio da tempestade do que toda a atividade furiosa que ela desencadeia. Esse centro de quietude no qual tu nada fazes permanecerá contigo, dando-te repouso em meio a todas as tarefas trabalhosas às quais fores enviado, pois a partir desse centro serás dirigido ao modo como deves usar o teu corpo sem pecado. Até sermos capazes de nos identificar com esse quieto centro de amor, no entanto, é importante que separemos um tempo específico de cada hora ou qualquer tempo que a lição nos peça para pensarmos no Espírito Santo. Esse é o treino. Nós precisamos estar cientes das partes certa e errada da nossa mente dividida, não apenas da porção egóica da mente. Existe uma parte de nós que realmente está emparelhada com o especialismo, mas também existe uma parte que pode ser quieta e serena. Tô me vendo aqui. Existe uma parte de mim que está totalmente emparelhada com o especialismo, com o julgamento, com o ego. Mas também eu tenho aquela parte que está quieta, que está serena, que está em paz. Todos nós. Essa não é uma escolha que o Espírito Santo faz por nós, nem é uma que nós fazemos por conta própria. É uma escolha que fazemos com Ele. Portanto, precisamos nos lembrar de que o que dá significado às nossas vidas diárias não é atender às nossas necessidades de especialismo, nem a destruição dos nossos inimigos. O significado repousa em vermos todas as coisas, boas e más, como salas de aula, nas quais aprendemos com o nosso novo professor como perdoar. Quanto mais aprendemos, maior será a alegria que inevitavelmente vem quando liberamos nossa culpa. É isso que reforça nossos pequenos esforços. E a gente termina mais uma lição em contato com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus. Esse momento, essa hora todinha que a gente está destinando a Ele, tem que estar tendo um grande efeito nas nossas mentes. Por isso, meus amores, gratidão por estarmos aqui juntos nessa sala de aula, nesse encontro com Jesus, com o Espírito Santo, nesse encontro com o nosso verdadeiro ser. Então, sempre que precisar, se sentirem desconfortáveis, angustiados, deprimidos, com raiva, lembrem de Jesus, lembrem do Espírito Santo e peçam ajuda a eles para perdoar. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.